Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Para quem sabe, em princípio, este vídeo vai estar, não sei em que playlist. Eu tenho aqui várias playlists, provavelmente isto irá para a parte da justiça, digo eu. Isto tem a ver com o quê? Há um dos vários vídeos que eu fiz, né, em que tem o nome de A Lei e o problema que a lei levanta na interpretação da lei. E, pronto, à parte daquilo que eu digo no vídeo, na própria descrição da página onde tem este vídeo, começa dizendo assim: tanto faz qual a origem da lei em questão, se é religiosa, judicial, computacional, etc. A lei como conteúdo que guia comportamentos e ou escolhas, ela levanta sempre o problema de como nós a interpretamos e como é que e qual a abordagem que tomamos perante as premissas que são declaradas. E depois existe noutra playlist chamada Racismo uma coisa que se chama-se Tributo ao Racismo e ao Tributo à Memória, que é, no fundo, que vai ao encontro desta questão, de que, em princípio, seja lá qual for a criança, tenha nascido na China, em Portugal, nos Estados Unidos ou na Rússia, caso o seu convívio com outras pessoas de outras nacionalidades aconteça de uma forma quase natural, portanto, sem associações de maldade e ou restrições. Portanto, associações de maldade, em princípio, todas as crianças de todas as nacionalidades do mundo, e, portanto, de todas as cores e etc., e, portanto, todas as variações físicas, não se vão acusar umas às outras, não se vão sentir nojo umas das outras, não vão querer recusar e ou excluir, seja qual for, por causa do seu aspecto, de uma forma séria, de uma forma vertical. Pronto. Lá está, desde que não haja esta memória em que indica que algo é bom ou é mau via uma memória que associa maldade a seja lá o que for. E nisto, pronto, como o vídeo anterior que eu fiz e que se chama-se também O Maior Problema do Mundo e ou As Origens do Racismo, pareceu-me que se calhar não seria mal pensado olhar para esta problemática. É que se um gajo for aqui à internet e começar à procura, nós vemos que, por exemplo, a Índia, onde maioritariamente as pessoas são morenas, quiçá ao nível estatístico, diz a estatística que é o país mais racista do mundo, onde existe mais racismo. Nós ficamos a pensar, mas a Índia tem uma variação cultural de tal modo astronómica que é absurdo haver racismo. Contudo, o que é que nós podemos ver, e vai ao encontro destes vídeos? Creio que é num destes vídeos que eu falo que, pronto, existe um homem qualquer que está estadunidense, ou americano, ou inglês, não interessa qual é a nacionalidade do homem, no fundo, mas ele o que faz é andar sempre à procura de suásticas, né? Daquelas estrelinhas que parecem que são suásticas, e transformá-las noutra coisa qualquer. Uma suástica passa a ser, sei lá, o rabo de um cão. Deixou de ser a suástica, passou a ser o rabo de um cão. E nesta associação de que pode haver, e o homem diz isso e eu concordo,
pode haver gente que abraça, apaixona-se por um símbolo, naquele caso o símbolo que representa o fascismo, e depois pode-se entregar a ele. E se entregar a ele, nesta noção de que ninguém lhe teve a dizer que aquilo era bom ou era mau, pronto, a pessoa vai abraçar aquilo como algo de bom. Pronto, mesmo que aquilo não seja nada de bom. E alguns nós podemos ver, por exemplo, tive a ver alguns artigos, há vários artigos, não é? Em que demonstram que, em prol dos textos dos Vedas, em algumas partes dos textos dos Vedas, porque aquilo é muito maior do que isso, não é? Mas por causa de pequenas partes, isto é, dos textos sagrados da Índia, existe uma associação de uma espécie de uma raça, que eram os arianos, que tem 15 séculos antes de Cristo. Portanto, pronto. 15 séculos antes de Cristo. Portanto, E na descrição dos mesmos diz lá que, pronto, que lá os gajos lá sagrados são brancos. E então, em prol destes textos e em prol da descrição dos mesmos, há uma descrição, mas às vezes é mesmo enorme, de várias pessoas que fizeram barbáries em prol do que os textos dizem. E uma vez, é o problema da lei na interpretação da lei. E, portanto, quais são os problemas que ela levanta por uma lei, neste caso puramente religiosa, ou espiritual, e ou mística, ou educacional, porque aquilo quer educar uma coisa qualquer. Então, e quer descrever uma coisa qualquer que aconteceu. Contudo, é em prol destas descrições que o resto do mundo depois vive. Tanto na interpretação, por exemplo, do Corão, nas várias atitudes que eles têm para com o resto da humanidade, porque o Corão diz uma coisa e o resto da humanidade faz outra. Tanto na perspectiva religiosa, em que considera-se que o homem tem direito a tudo e, portanto, e por isso o homem depois abusa. Portanto, há vários homens que abusam das suas mulheres, ou das suas esposas, das suas namoradas, seja lá o que for, ou até das suas irmãs e das suas mães, em prol do que diz no livrinho. Pronto. Portanto, continua a ser a mesma problemática, tanto que, mesmo que sejam assuntos diferentes. E, portanto, é esta questão, não é? Nós podemos passar a vida a lembrar o que é uma coisa que já aconteceu no passado, num sítio muito esporádico e muito focado, não é? Tipo, o fascismo nasceu na Alemanha. Pronto. Foi só na Alemanha. Entretanto, a malta, o que é que fez? Copiou. Portanto, o fascismo espalhou-se por todo lado do mundo. Porque uma das coisas que a humanidade faz e muito bem, ou não é copiar. Não é? Se vocês forem ao meu site, em princípio, reparam que, pronto, agora que tem uns textozinhos e não sei o quê, mas mesmo aquilo não é tão original que ninguém perceba. Não é? Portanto, aquilo já é cópia de alguma coisa. Pronto. E até as musiquinhas, mesmo que sejam horrendas, ou algumas até semi-bonitas, se nós formos a ver, pronto, aquilo também é cópia de alguma coisa. E as imagens que são usadas, mesmo que eu agora já tenha substituído quase todas e portanto, dando-lhes um toque original, elas continuam a ser cópia de alguma coisa. Pronto. E, portanto, é nesta questão, não é? Há certas coisas que a malta deveria simplesmente apagar. Apagar neste sentido, porque é quase aquela coisa. Se eu digo que, pronto, sei lá,
10.000 pessoas têm que seguir umas sugestões e umas regras que eu escrevi. E alguns no tempo eu reparo que as pessoas em prol daquele texto que eu escrevi começam a fazer certas barbáries, o melhor é aquele texto desaparecer. Porque as pessoas não sabem lidar com o mesmo. Porque depois temos outro problema, que é, lá está, é o problema que da outro vídeo também, que é portanto, a vontade de quem ensina e o sentimento de quem aprende, não é? Que é esta questão. Na consideração, eu deixei um texto para ensinar sabe-se lá o que é, mas as pessoas que se sentem vão interpretar o texto na forma como se sentem e não naquilo que eu queria. Automaticamente, pronto, o sentido de tudo aquilo que eu queria passou a ser o sentido da pessoa que lhe deu o sentido, um novo sentido. Essa é a transformação das coisas. Contudo, pronto, se a pessoa que abraçou aquilo que eu escrevi de uma forma intensa e séria, pronto, a pessoa vai começar a sentir necessidade de produzir aquilo que está escrito na realidade. Portanto, se eu considerar que eu escrevi algo como, sei lá, só os altos chegam mais alto, em princípio, se alguém, na consideração que alguém é alto o suficiente para considerar que está incluído naquele texto, todos os outros que não são tão altos quanto ele vai discriminá-los. Vai dizer que eles não são capazes. Porque o texto diz isso. E nós temos isso para tudo. Para a lei judicial, para a lei religiosa, para a lei tudo. Até a lei dos computadores. Por exemplo, é incrível. Nós temos, por exemplo, manuais, ora puramente teóricos, ora puramente técnicos, sobre, por exemplo, linguagens de programação. E até nos grupos que desenvolvem, portanto, que fazem a manutenção das linguagens de programação, tanto a parte técnica como a parte teórica resultam em discussões quase intermináveis. Intermináveis. E, portanto, pronto, é bom perceber, pronto, na malta que normalmente desenvolve linguagens, eles querem chegar a um padrão de equilíbrio. Eles não querem que a linguagem A seja melhor que a B. Não. Eles querem é que simplesmente cada uma delas seja capaz de fazer o que a outra faz. Nada mais. Com abordagens diferentes. Usando técnicas diferentes. Nada mais. Pronto. E, portanto, mas até dentro dessas coisas aparecem as pessoas que consideram que a língua A é melhor que a língua B. E isto é um bocado aquela coisa. Nós podemos dizer assim, pronto, para ti, tu, indivíduo singular, consideras que A é melhor que B. Portanto, para aquela pessoa, A é melhor que B. Nós não podemos considerar que A é maior ou melhor do que B, tendo em conta que, pronto, mesmo que tivessem sido 10 milhões de pessoas a declarar o mesmo, isso não se torna uma verdade absoluta. Ela torna-se uma verdade absoluta para cada singularidade que sente, que experimentou as duas e que considerou que uma é melhor que a outra. Nada mais. Lá está, e depois temos esta questão. Para uma determinada função, em determinadas condições, etc. Né? Depois, até o que é que se considera o melhor, precisa da condição perfeita para ser o melhor. Caso contrário, não é. Portanto, era fixe que a malta percebesse estas coisas de uma forma simples. Que é, lá está, uma coisa é o que eu digo. O mais 1 igual a 1 igual a 3,
que é o tal ou Dao, que é a ilusão ou a fantasia mais a lógica é igual à aplicação, que é a expressão da fantasia na realidade. E isto precisa sempre de uma condição. E esta condição nunca é igual. É igual na ilusão e pode ser igual em alguns momentos no processo de transformação. Mas o resto não é nada igual. É esse lado bonito da realidade da natureza. É que as coisas, em princípio, são de tal modo únicas que, pronto, são completamente diferentes de todas as outras. Podem ser semelhantes a uma ou outra, mas pronto, o mundo não... Se eu disser que o mundo é retangular, a Terra, o planeta, não se transforma num retângulo só porque eu diz isso. Contudo, há pessoas que se transformam em prol dessas afirmações e depois são capazes de fazer as maiores barbáries do mundo em prol do que aquilo diz. E é curioso, nós vemos aqui internet, existe aqui uma descrição brutal de variedíssimas coisas, mas neste sentido de que, pronto, há certos conflitos já bastante antigos que deveriam deixar de existir, porque lá está, eles fazem parte do passado. Mas lá está, uma vez mais, se a memória da história nos é injetada na memória, isto é, não é? Nós aprendemos aquela porcaria, alguns no tempo, vivemos aquilo, significa que alguns no tempo nós seremos a expressão dessa memória como a expressão real da história, do tempo. Pronto. E é isto, no fundo. É isso que tudo é. É isso que as coisas são. É isso que a transformação de tudo é. É a expressão daquilo que o alimenta até então. Nada mais. Tanto faz. Qual é a opinião de cada um, se é bom, se é mau, se gostam mais do vermelho ou amarelo. Tanto faz. Aquilo é aquilo. Portanto, nós percebemos o que é que levou algo a ser o que é. E, portanto, quiçá, em caso que aquilo que é seja prejudicial para os outros, tentar perceber o que é que pode ser melhorado e não propriamente combater. E é por isso que, se calhar, este vídeo vai se chamar Navegando o Problema. Isto porquê? Porque, como eu gosto de dizer também, até já escrevi uma vez ou outra ali no sitezinho, que acho que até descrevi aonde? Foi na playlist do Educação. Portanto, na tentativa de educar. E, como eu digo aqui, ninguém, até hoje, nunca ninguém, no mundo, na história da humanidade, nunca ninguém venceu o mar. Nem o ar. E pronto, o ar é capaz, por exemplo, agora temos aí uns ciclones porreiros, não é? Aquilo é só ar. É vento, para trás e para a frente. Quem é que vai ganhar aquilo? O melhor é deixá-lo passar. E não tentar criar uma resistência. Se criar uma resistência não vai parar, vai ficar ali. Portanto, em princípio, a pessoa que tentar vencer, portanto, neste caso, o ciclone, vai se transformar no ciclone. Vai ser sugado pelo ciclone. Porque está a criar resistência. Portanto, ele está a aumentar, está-lhe a dar conteúdo. Isto é uma das coisas que parece que ninguém aprendeu, não é? É que, pronto, as melhores formas de vencer a tempestade é ignorar a tempestade. É deixá-la passar. Ou, então, abraçar a tempestade num sentido de voar com ela.
E se for no sentido de voar com ela, pronto. Não estamos a criar nenhuma resistência. Claro que foram ciclones. O melhor é fugir. Mas se for, por exemplo, o mar, pronto, na consideração que o mar está calminho, se não criarmos resistência no mar, o mar não vai comer-nos, porque não existe resistência. Tanto é que se o corpo estiver a boiar, um gajo estiver deitado no mar, com as pernas e com tudo relaxado, o nosso corpo vai à tona e fica ali, a boiar. Não estamos a produzir nenhum tipo de resistência. Logo, o mar não tem nada contra nós. Não existe nada contra, porque não existe resistência. E é isto. Eu gostava de que, pronto, várias coisas deste mundo mudassem para melhor. Mas, para elas mudarem para melhor, há várias coisinhas que têm que melhorar mesmo. Caso contrário, a coisa pode voltar a repetir-se. E pronto, é chunga. Um gajo já sabe do erro e se quer evitá-lo, porque às vezes, pronto, um gajo sabe do erro, mas não quer evitá-lo, mas a partir do momento que queremos evitá-lo, é bom que tenhamos a capacidade de aprender via tudo aquilo que já sabemos, que produziu um evento qualquer, bom ou mau. Seja bom ou mau, desde que haja a necessidade de que o bom ou o mau melhore, ele pode melhorar. Via o quê? Via o conhecimento daquilo que já temos, daquilo que é ou bom ou mau. Pronto. E lá está, sem discriminar. O Manel, que teve uma atitude machista para com Maria, ele só pode deixar de ter essa atitude convivendo mais tempo com a Maria, na condição de estar a ser controlado, naturalmente. Mas, alguns, no processo daquilo que ele tem que lidar outra vez com a Maria, tem que ser gentil com a Maria, não pode ser machista com a Maria, pelo menos durante o período em que está ali a trabalhar ou a fazer o quê, aquilo vai ser uma forma de ele lidar com o problema para ele melhorar o seu sistema. Até rimou, que bonito. E isto é igual para tudo. Portanto, isto depois faz-lhe claro que depois existem certas condições que são assim um bocadinho perigosas de reproduzir. E, portanto, pronto. Mas aí deveria haver maior consciência. Que é, por exemplo, aquele homenzinho que eu já falei uma ou duas vezes nos vídeos, não é? O homenzinho que, pronto, tem e pelos vistos continua a ter. Portanto, teve e tem um problemazinho com freiras. Não é? Ele considerava que, pronto, o melhor era matá-las a todas. E, tanto é que o homem foi preso, não é? Por homicídio de uma freira. Alguns no seu processo de integração, digamos assim, consideraram que o homem já estava curado dessa paranoia, dessa panca, dessa ilusão. E então consideraram que ele já podia ser livre e, portanto, integrar-se na sociedade. A primeira coisa que o homem fez foi a mesma coisa. Viu uma freira e matou-a. Resultado. A condição que o levava a ter aquela atitude não existia na prisão. Logo, o evento que surgia, que criava nele uma necessidade qualquer de destruir seja lá o que for, ou de matar seja lá quem for, não existia. Se não existia, logo ele estava curado. Porque não existia a condição. Não é? Simples. É a mesma coisa lá com o pedófilo. O pedófilo, em princípio, ao ser realmente pedófilo, ele só vai conseguir, isto é, se ele, em princípio, ele só vai ter um evento da associação ao que nós consideramos a pedofilia, havendo crianças no meio. Caso não hajam crianças, ele não vai ter esse evento porque as crianças não existem. Simples.
parece que o resto da malta, até psicólogos e afins, devem ser esquecidos desse detalhe assim, que é condição. E como eu digo, e gosto de dizer, mesmo que o conhecimento antigo diga que é só uma palavra, que é o Dao, que está associado ao Yin e Yang, e o Yin e ao Yang, pronto. E eu digo, costumo dizer que, pronto, o Dao, com D, é o caminho, e o caminho é simples. Não é? O caminho da suposição é chegar ao outro lado da rua. Depois existe o tal, que é a condição, com T. E a condição, pronto, é atravessar para o outro lado da rua, mas a condição é esperar que os carros passem, atravessar no momento certo, pronto. Não acontecer nenhum evento inesperado. Essa é a condição. A condição não é simples. Mas, com a ilusão, é possível. A partir da ilusão. Qual é a ilusão? A ilusão é chegar ao outro lado. Sem essa ilusão de chegar ao outro lado, a pessoa nem vai tentar. Claro. É por isso que uma vez até apareceu esta piada. Estava eu a falar sobre isto a uma malta mais científica. E os gajos disseram, mas o cientista não precisa da ilusão. Eu estava-lhes a dizer que sim. É tipo agora a vacina para o Covid. Ou outra coisa qualquer, não interessa. Se o cientista não tiver a ilusão de encontrar uma vacina ou uma cura para uma doença, em princípio ele não vai encontrar. Porque não tem essa ilusão. Simples. Ele precisa de ilusão. Mesmo que tudo o que ele vai descobrir é lógico. Racionalmente lógico. Não há nada de ilusão ali. Mas se ele não tiver a ilusão de encontrar, seja lá o que for, ele não vai encontrar. Simples. E pronto, então este vídeo ia se chamar o quê? Aprendendo a navegar nos problemas. Isto porque lá está. Quando o problema surge, o melhor é saber dançar, saber ser um bocadinho como a água, isto é, saber correr sem entrar em choque. A água só entra em choque quando, pronto, entretanto, existem uns problemazinhos lá em baixo, que é nas coisas lá da terra, né? A terra mexe-se e pronto, o mar sente aquilo e cria ondas enormes. Mas já a parte de um ou dois eventos que criam as tempestades do mar, o mar é sempre uma coisa super calminha. Pronto. E lá está. O barco não vai dizer, não, tu que és do mar, tens que ir para o outro lado. Lá, tipo Noé, aquelas historinhas religiosas bonitas. Tipo, ninguém, só mesmo ali, é que um considera separar as águas para passar. Porque isto não era preciso. Isso é aquela perspectiva errada, que é combater algo que não pode ser combatido. E nada deve ser combatido, na verdade. Nada. A melhor forma de combater, seja lá o que for, é educar. Não há outra forma de combater, seja lá o que for. Não há. Não há. Para toda a eternidade, a única forma é educar. E por isso, pronto. Aprende a dançar.